Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana da Voz Potente. Eu sou a Sila, especialista em ajudar cantores a nunca mais ficarem roucos e sofrerem com esses sintomas antes ou logo depois de cantar. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar como você, cantor profissional, pode aumentar a potência da sua voz sem ficar rouco, mesmo que você cante por várias horas. E olha, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, que muita gente pensa que ficar rouco é o quê? Uma consequência normal de cantar e, apesar de incomodar muito, já está até acostumado. Eu também era assim, mas como você viu na aula 1, eu fui buscar conhecimento para acabar com isso de uma vez por todas e descobri que era sim possível. Possível não só para mim, mas para outras pessoas. Dá só uma olhada no que o Odirley falou depois de ter acesso ao meu método. Nossa, nas primeiras aulas, sim, já vê diferença na voz, né? Parte de aquecimento, já sente até a sua dicção melhora. Não adianta nada eu cantar agora de alguma forma que esteja só afinado ou cantando com técnica, mas porém a longo prazo eu não ter mais voz, né? Então, o que eu achei que melhorei foi a questão da própria dicção, né? Como eu já falei, e a extensão, né? Saber colocar a voz da maneira correta, assim, na nota, tentar alcançar a nota que esteja mais próximo do tom que eu alcanço e não forçar a voz, né? Não gritar, sentir a garganta forçando, esse tipo de coisa, né? Muito bom, né? Então vamos lá. Na aula 1, eu falei sobre os dois maiores erros que a grande maioria dos cantores, inclusive cantores famosos, cometem durante a sua carreira. Nós falamos sobre a diferença entre cantar bem e ser um cantor profissional e quais são os 4 erros que ainda são muito ensinados, mas que não só são inúteis, como são causadores da rouquidão. Falamos dos problemas que o cantor tem ao soltar muito queixo e exagerar nas vogais para alcançar os tons altos. Você aprendeu o porquê não pode mais empurrar o ar com o diafragma, como muitas escolas ensinam. Também nós discutimos o porquê faz muito mal levantar a cabeça para alcançar os tons altos e conversamos sobre o grande erro de cantar projetando a sua voz para a garganta. Erros que são poucos falados, assim, são muito poucos falados aqui no Brasil, mas que já acabaram com a carreira de muita gente por pura falta de informação. Erros que são cometidos pela maioria dos cantores que ficam roucos após cantar tons altos ou cantar por muito tempo. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara na sua cabeça é se você está nessa aula 2 e ainda não viu a aula 1, para de assistir agora. Vai para a aula 1, porque senão você vai começar errado. Você vai perder uma parte importantíssima do aprendizado. Então, por favor, começa assistindo a aula 1, beleza? E olha, eu fiquei muito feliz com os comentários que o pessoal da comunidade da Semana da Voz Potente está mandando. Eu consegui ver que muitos de vocês já estão decididos a acabar com os erros que nós falamos na aula passada e consegui ver algumas dúvidas, né, de vocês que serão respondidas durante essa e na próxima aula. Mas antes, eu queria falar que se você ainda não entrou na comunidade, você tá perdendo tempo. Por quê? Porque a comunidade é um ótimo lugar para tirar suas dúvidas e aprender com a troca de experiência da jornada de pessoas que estão, no mesmo caminho que você. Para acessar a comunidade, é só clicar no botão que está aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. E solicita a entrada na comunidade, porque é uma comunidade privada lá no Facebook. Mas faça isso só depois que você terminar de assistir essa aula, tá bom? Mas afinal, o que você precisa realmente fazer que vai te possibilitar a nunca mais sentir rouquidão para cantar por muito mais tempo sem prejudicar a qualidade e a saúde da sua voz? O que você precisa entender é que você não pode forçar a sua voz
para produzir qualquer som durante o canto. A primeira coisa que você precisa saber é que o ensino de canto, ele deve proporcionar o aumento considerável da potência da voz de forma progressiva e totalmente saudável, porque impede a tensão em qualquer região da cabeça e do pescoço. E quanto mais você canta usando a técnica certa, melhor a sua voz vai ficar. Para você conseguir entender melhor como funcionam as técnicas que você tem que seguir na prática, eu preciso te ensinar primeiro o que você precisa e o que é cantar da maneira correta. Seguindo o que eu vou te falar agora, o ato de cantar não vai prejudicar a sua voz. Você não vai ficar rouco e você ainda consegue deixar a voz cada vez mais bonita. As partes do corpo que utilizamos para o canto são a cabeça, o tórax, onde estão os nossos pulmões, e a parte superior do abdômen, onde estão localizados os músculos respiratórios. E é como nós desempenhamos as funções de cada uma delas que vai fazer a diferença na potência da sua voz e no seu desempenho durante o show. O ar, ele sai dos pulmões, ele atravessa as cordas vocais na sua laringe e a produção desse som é amplificada pela nossa cabeça. É importante entender que a função principal da nossa cabeça no canto é de apenas amplificar o som de falar ou de cantar. E essa parte do corpo, ela precisa estar completamente relaxada, sem tensão nenhuma. Toda a potência da voz é produzida pelos músculos respiratórios no abdômen. E é por essa razão que quando você assiste excelentes cantores em performance, você não nota nenhuma aparência de esforço, nenhuma veia saltando. E o ato de cantar requer essa coordenação perfeita ou quase perfeita desses músculos respiratórios junto com a cabeça, onde o som é amplificado. Sabendo disso, eu vou te mostrar agora 5 técnicas que você deve aplicar para quê? Para cantar do jeito certo, evitando a rouquidão e melhorando absurdamente a sua qualidade de voz. Técnica número 1, a elevação da garganta. O ato de bocejar é um exemplo de como a sua garganta deve ficar. Presta atenção na sensação interna de bocejar. Quando a gente faz esse movimento de bocejo, a gente cria um maior espaço para que o som seja amplificado e como resultado automático, a sua voz ela ganha mais potência. É importante que você saiba por que isso acontece. E a explicação para isso é fisiológica, ou seja, nunca é um achismo. A voz nunca deve ser dirigida para o palato mole, que é a região que a gente tem no fundo da boca, atrás da língua. Quando a gente direciona a voz para o palato mole, é a mesma coisa que você tentar bater em alguma superfície bem mole, não vai fazer barulho. É muito melhor você bater com os dedos, por exemplo, na madeira, toque, 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 de uma mesa, que requer menos esforço para obter mais som. Porque uma superfície mais dura, percebemos que ali existe uma câmara de ressonância. Sem ter noção disso, muitos cantores pensam que precisam gritar muito, forçando para obter um maior volume e potência na voz. Mas as vozes desses cantores tendem a ser absorvidas em parte pelo palato mole, onde não há ressonância. E é aqui que você precisa se atentar. Você precisa projetar a voz para uma superfície mais dura, como, por exemplo, projetar para os seus dentes, o palato duro, o famoso céu da boca. Fazer isso vai dar para você muito mais projeção, uma projeção muito melhor quando você canta. Técnica 2, a máscara do rosto. Você precisa e deve imaginar que todas as suas notas agudas e graves estão em um triângulo invertido no seu rosto. A parte mais larga fica na frente dos olhos e a parte mais estreita termina bem na sua boca. As notas mais agudas são consideradas largas e são sentidas logo abaixo das maçãs do rosto, mas na realidade elas são projetadas na cúpula do seu palato duro. A cúpula do palato duro, ela fica logo abaixo das maçãs do rosto. Basicamente, você está colocando a sua voz alta no rosto.
As notas mais baixas estão na parte estreita, inferior do triângulo invertido, o que coloca essas notas bem na frente dos seus lábios. Cantar notas baixas, que são mais estreitas e na frente do rosto, traz mais ressonância do peito do que para as notas médias e as notas altas. Mas independente da altura, a ressonância ela é criada, na verdade, nas cavidades nasais. Então é importante você entender, a partir de agora, que a sua nota mais alta, ela não está acima da sua cabeça e a sua nota mais grave não está abaixo do peito. Todas elas estão nessa região do triângulo no seu rosto. Então, nunca pense que será difícil para você encontrar essas notas para cantar. O seu tom mais alto para cantar sempre vai estar no seu rosto para ser alcançado. Portanto, nunca mais levante a cabeça ou o seu pescoço para tentar alcançar os tons mais altos. Te garanto que você não irá encontrar eles. A única coisa que você vai ganhar é uma bela tensão na região da laringe. Técnica 3, a inalação da voz. É o ato de inalar o próprio som da voz durante o canto. Ok. Aqui você vai achar que nessa técnica eu tô completamente doida. Mas como assim inalar o som da voz, Sila? Será que é tentar cantar sugando o ar para dentro quando você respira ao mesmo tempo? Não, você não pode inalar a voz para os seus pulmões e esperar que as cordas vocais vibrem da maneira certa enquanto o ar está passando por ali. Isso seria completamente contraprodutivo, contrário à fisiologia humana. Dito isso, eu vou te explicar exatamente o que é a inalação da voz em poucas palavras. No ato de inalar a voz, o som ele é visualizado como sendo puxado de fora do corpo. E isso envolve o quê? A visualização, a imaginação de uma inspiração com um fluxo de ar atingindo o palato duro, passando por cima dos seios das cavidades nasais e não através das cordas vocais. O ar ele não vai realmente entrar no corpo vindo de fora, mas visualizar e imaginar isso acontecendo é extremamente útil para alcançar o resultado final que nós precisamos. É importante se concentrar na inalação do som e não na respiração nesse momento. Lembra sempre, o que se passa acima da garganta são somente ilusões, por mais reais que possam parecer. Seguindo esse pilar, além de estar protegendo as suas cordas vocais, você jamais vai ficar rouco. É impossível ficar rouco. E você ainda ganha um considerável aumento na potência da sua voz. Por quê? Porque está projetando a voz em um lugar onde a ressonância estará sempre ao seu favor. E você descobre que está fazendo a técnica certa quando você não permite que saia ar da sua boca enquanto você estiver cantando. Técnica número 4, a retenção da respiração. Controle total e absoluto da respiração e nunca mesmo utilizar a respiração peitoral, que é aquela que eleva os ombros. Porque esse tipo de respiração, ele leva uma menor quantidade de ar para os seus pulmões. O objetivo é manter o diafragma como se estivesse prendendo a respiração. Em outras palavras, você está segurando o diafragma nessa posição para baixo, enquanto uma quantidade bem mais controlada de ar sai dos pulmões, ok? É uma quantidade bem mínima. Isso vai te permitir o quê? Mais controle geral no canto. É uma base mais forte, vai resultar num som mais sustentado, que é tudo o que um cantor profissional mais precisa. Ao contrário do que muita gente ensina nas escolas de músicas, com professores de canto, o ar ele não é empurrado para cima e para fora dos pulmões com os músculos do diafragma. Embora o diafragma seja importante, mas o ar ele é retirado pelos pulmões pela pressão de ar controlada. O diafragma é puxado para baixo na inspiração, de modo que haja ar adequado para ser retirado dos pulmões. E com o máximo de ar possível nos pulmões, existe uma base forte para sustentar a respiração do seu fôlego no canto. Técnica 5. Treinar praticamente todos os dias. As suas cordas vocais ficam na laringe, local onde possuem músculos que ajudam na produção da sua voz. E esses músculos, eles precisam de treino constante para te entregar um bom resultado. Quanto mais treino, mais a performance ao cantar melhora e você vai se afastando do problema da voz fraca, se afastando da rouquidão automaticamente.
Atualmente, em aulas particulares de canto ou até mesmo online, os cantores eles treinam uma vez ou no máximo 2 vezes por semana. Quando muito, treinam 3 vezes por semana e acham que isso já é suficiente e ainda querem que com essa quantidade mínima de treino que a voz deles fiquem o quê? Maravilhosas, potentes, claras, que nunca fiquem roucos, nunca querem ficar roucos, por favor. A verdade precisa ser dita e eu vou te dizer, você nunca vai ter uma boa voz se você treinar só 2 ou 3 vezes na semana. Você precisa treinar a sua voz entre 5 a 6 vezes por semana e tirar um dia para descanso, para recuperação. Nos outros dias, você precisa colocar o músculo da laringe para trabalhar, para conseguir resistência. É treinando do jeito certo, quase todos os dias, que você vai ter um bom controle da respiração e uma voz resistente para aguentar fazer muitos shows com uma altíssima performance, ou seja, sem perder a voz. Agora eu tenho uma coisa importante para te falar. Tudo que você viu até aqui são técnicas para você cantar do jeito certo, mas nenhuma delas vai funcionar para você isoladamente. Como você viu na aula anterior, é de extrema importância se tornar de fato um cantor profissional de forma completa. Ter conhecimento de onde projetar a voz, técnicas de respiração e tudo mais não basta para te fazer ter mais potência na voz e não ficar mais rouco. Lembra que um cantor profissional é aquele que se prepara, que vive a vida de um cantor profissional na música. E para fazer isso, existem alguns fatores que devem fazer parte do dia a dia do cantor. O primeiro deles é a alimentação do cantor profissional. Todo mundo sabe que se alimentar de maneira saudável é algo extremamente importante para a saúde no geral. E eu não tô aqui para dar uma de nutricionista não, tá? Mas o que você precisa entender como cantor profissional é que alguns alimentos são extremamente ruins para a sua produção vocal. Alguns alimentos criam uma camada de muco sobre as suas pregas vocais, dificultando muito a sua projeção vocal. Ao contrário disso, determinados alimentos podem ser tão adstringentes, ou seja, alimentos que retiram a camada natural de proteção e lubrificação que as suas cordas vocais possuem, deixando o espaço desprotegido e livre para a entrada de inflamações, infecções, etc. Então, sim, um cantor profissional se preocupa com aquilo que ele vai comer no dia do show, com o que ele vai comer meia hora antes do show, porque tudo isso tem um peso na qualidade da voz. O segundo fator é o condicionamento físico do profissional. Cantores precisam estar sempre em movimento, portanto, não podem deixar de se exercitar. O exercício, principalmente os aeróbicos, eles limpam as vias aéreas, eles expandem os pulmões, aumentam a resistência, fortalecem os músculos respiratórios, ajudam também no controle da respiração, corrige a postura, aumenta os níveis de energia e, o melhor, aumenta a sua confiança. Tudo isso faz diferença na sua resistência e na qualidade da sua voz. Então, você não pode negligenciar o condicionamento físico. E não precisa ser um atleta. Lembra, você precisa ter um condicionamento para shows, não para correr maratonas. Técnica 6, o controle das emoções. Última, mas não menos importante, é a técnica do controle das emoções, o controle do estresse. Nessa nossa rotina diária, sabemos que é praticamente impossível controlar os acontecimentos, mas a boa notícia é que nós podemos controlar como recebemos esses fatores externos que nos afetam. Cantores que não têm essa consciência são facilmente levados a um estado emocional caótico que vai afetar diretamente e negativamente as suas vozes. Quando percebemos algo como ameaçador ou perturbador na nossa vida, o corpo ele reage imediatamente, ele se prepara para a ação e produz algumas mudanças físicas como aumento da tensão muscular, aumento da frequência cardíaca e respiratória, tá? Mudanças percebidas na temperatura, como calafrios ou sudorese, tremores, né? Boca e garganta seca, né? O nosso comportamento habitual, ele também pode criar situações estressantes. Por exemplo,
quando nós aceitamos muito trabalho, somos incapazes de falar não, ou deixamos muitas coisas para o último minuto, pagamos o preço, ficamos em pânico, né? Então, seja como for, quando situações em nossa vida criam esse tipo de sofrimento emocional, achamos que é impossível lidar com isso, né? A gente pode optar por ignorar esses sintomas e sinais e continuar levando a vida, mas o nosso corpo, ele ainda reage à angústia e desenvolve sintomas físicos. Esses sinais físicos comuns de angústia incluem problemas intestinais, refluxo, ácido, né? Síndrome do intestino irritável, problemas de pele, como eczema, psoríase, dor nas costas, no pescoço ou qualquer outra dor muscular, incluindo dor laríngea, dificuldade respiratória, por exemplo, alguns ataques de pânico, né? Por respiração excessiva, né? É um gatilho para ataques. Por exemplo, em alguns asmáticos, rouquidão, perda completa da voz, né, que a gente chama de afonia. Então, os sintomas eles são perfeitamente reais, mas eles podem estar ocorrendo em resposta ao sofrimento emocional e não relacionados a uma infecção, por exemplo, anormalidade física ou alguma doença. A perda da voz associada ao sofrimento emocional é geralmente denominada distúrbios de voz psicogênico. O que quase todos os cantores precisam entender é que precisam sempre buscar orientação médica e profissional caso você desconfie que seu problema de voz ele tem uma origem emocional. Existem vários tipos de tratamentos disponíveis, então não tem motivo para pânico. Se o seu distúrbio de voz está relacionado ao estresse, não há necessidade de se sentir envergonhado. Muitas vezes é apenas uma maneira do seu corpo informar para você que tem um problema e que você precisa resolver. Quanto mais aprendemos sobre como a mente e o corpo interagem juntos, mais percebemos que a mente pode afetar a nossa saúde. Então, a minha recomendação aqui é que você também faça a sua parte, pesquisando sobre como praticar a inteligência emocional na sua vida. Quando comecei a aplicar esses conceitos na minha vida, muita coisa mudou. Percebe que na hora que você canta e está nervoso, percebe como a sua voz desafina e ela fica bem ruim. Se você desenvolveu um problema na voz, procura ajuda. Os distúrbios da voz geralmente respondem muito bem ao tratamento e geralmente se resolvem de maneira rápida e completa. Além disso, se você não pratica exercícios de inteligência emocional, é muito fácil entrar no show e ser contagiado pela energia do ambiente. E isso é terrível, porque você vai começar a cantar pela emoção e cometer todos os erros que nós precisamos evitar. Por isso, é tão importante para o cantor saber lidar com as emoções. O treinamento consistente das técnicas, aliado aos hábitos de um cantor profissional, vão fazer com que, aos poucos, o uso da técnica no show se torne automático como dirigir. A boa notícia é que o nosso cérebro, ele é muito bom para criar hábitos. No início, a gente precisa se concentrar bastante para fazer cada coisa, né? Parece que a gente não vai conseguir. Mas basicamente, como tudo na nossa vida funciona assim, quando você vê, você já está fazendo o que precisa ser feito no automático. Tudo o que você precisa fazer é tomar a decisão de se comprometer e pensar: o que eu quero fazer agora é mais importante do que o meu treino diário e do que eu quero para minha carreira? Muito importante. Aqui, eu não sou médica, todas as indicações e informações que você está recebendo nessa aula são para cantores que costumam ficar roucos pelo mau uso da voz. A rouquidão, ela é um sintoma de que alguma coisa, algum problema há no seu organismo. Pode ser pelo mau uso da voz, como estamos tratando aqui, mas também pode ser por um problema sério de saúde e que precisa, claro, ser avaliado com antecedência por um médico otorrinolaringologista. Após essa avaliação, você vai receber o diagnóstico do motivo da sua rouquidão. E se o motivo da sua rouquidão, desse problema, for realmente pelo mau uso da voz,
fica tranquilo que eu vou te ajudar nessa jornada. Nós tivemos mais de 1.100 pessoas cadastradas na Semana da Voz Potente e já me perguntaram se existe alguma solução mais completa. Eu te respondo que sim. Existe um método, um passo a passo, onde eu detalho como executar cada técnica e qual a programação ideal que um cantor profissional precisa. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Por enquanto, o que eu gostaria que você fizesse é comenta lá na comunidade o que você achou dessa aula de hoje, quais as suas dúvidas e eu quero saber se você se compromete com esse compromisso lá na comunidade junto com os outros cantores. Se comprometer a quê? A ser um cantor profissional a partir de hoje. Em algum lugar aqui dessa página deve ter um botão para você clicar e entrar lá na comunidade do Facebook. E eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu também quero te pedir para quê? Para você rolar essa página mais para baixo e deixar um comentário escrevendo o que você achou dessa aula até esse exato momento. O que você já vai começar a implementar aí na sua rotina. Eu vou amar ler o que você escrever. Então é isso. A gente se encontra na próxima aula. Até já!